Dando sequência ao estudo dos circuitos elétricos, nossa aula de hoje será sobre corrente e resistência elétrica. Para os propósitos do nosso curso, nós vamos começar atacando a seguinte pergunta: o que é corrente elétrica? Um estudante de um curso de Física 3, eletromagnetismo básico, vai prontamente responder, provavelmente, de um ponto de vista intuitivo: são simplesmente cargas em movimento. No entanto, rumo a uma compreensão um pouco mais sofisticada, nós vamos apresentar aqui dois contra-exemplos que ilustrarão que esta noção mais intuitiva, ela é extremamente básica, e nós vamos então evoluir para um conceito maior a respeito da pergunta: o que é uma corrente elétrica? Veremos que não são simplesmente cargas em movimento. Por quê? Vamos começar trabalhando um primeiro contra-exemplo, onde nós teremos cargas em movimento, mas não teremos uma corrente elétrica. Eu convido os senhores a visualizar aqui um pedaço de um certo fio de cobre e, cortando este fio de cobre, nós temos um certo plano que corta a seção reta deste condutor. Um fio de cobre é formado por átomos de cobre que fazem uma ligação metálica. Quando nós pensamos justamente neste fio de cobre, nós temos algo parecido com isto, se nós pensarmos em um processo unidimensional. Nós teremos os núcleos que formam os átomos de cobre em posições adjacentes entre si, e cada átomo de cobre possui em suas vizinhanças a respectiva nuvem eletrônica que o acompanha. O ponto relevante que torna os metais elementos químicos com propriedades tão interessantes é o fato de que, ao realizar esta ligação, nós observaremos que os elétrons próximos aos núcleos ficam praticamente intocados, os demais elétrons se depositam justamente em torno dos seus átomos, mas haverá um certo conjunto de átomos que passam a formar o que nós conhecemos como uma banda de condução. O conceito, a ideia de banda de condução é extremamente abstrato para um curso de Física 3. Demanda noções básicas de mecânica quântica, de física de estado sólido. Por ora, eu peço que os senhores aceitem que uma parte dos elétrons, em verdade vamos trabalhar com a eletrosfera, passa não mais a ficar localizada nos átomos individualmente, mas sim a fazer parte de um mar de elétrons que fica então distribuído ao longo do metal como um todo, ok? Eles não são mais propriedade do átomo 1 ou do átomo 2 ou do átomo 3. Eles passam a se comportar como um mar de elétrons e, portanto, quando um campo elétrico for aplicado justamente ao longo desta cadeia de átomos, estes elétrons entram em movimento. Por quê? Porque quando eles estão na banda de condução, comportam-se praticamente como elétrons livres. Simples assim, nesse exato momento eu invoco o poder do boneco do posto, balanço meus braços e eu peço a você que aceite esta ideia nesse exato momento, ok? O que nós podemos afirmar justamente sobre os elétrons que formam a chamada banda de condução em um fio de cobre que se encontra em uma temperatura típica de 300 Kelvin? Como nós sabemos basicamente da teoria cinética, temperatura é sinônimo de movimento e basicamente os elétrons que formam a banda de condução aqui no nosso fio de cobre terão uma energia cinética associada à energia térmica. Grosseiramente falando, cada elétron da nossa banda de condução terá uma energia cinética de meio de mv quadrado, isto é da ordem de Kb, Kb a constante de Boltzmann, vezes a temperatura absoluta na qual esse fio de cobre se encontra. Se eles fossem um gás ideal, nós teríamos um fator 3 meios aqui, porque sabemos que cada grau de liberdade confere meio de kBt. Eu quero só uma conta aproximada. O que há de interessante
a energia mais básica que os elétrons têm justamente no nosso fio de cobre é a energia térmica. Nós podemos prontamente calcular o valor desta velocidade. Desenvolvendo essa expressão, ela fica a raiz de 2 vezes Kb vezes a temperatura dividido pela massa de cada um desses elétrons, utilizando os parâmetros T igual a 300 Kelvin, constante de Boltzmann igual a 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin, massa igual a 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas, nós obteremos um valor de velocidade da ordem de 3 vezes 10 elevado a quinta metros por segundo ou 300 mil metros por segundo. Essa não é uma velocidade pequena. Eu convido você a raciocinar quantas coisas você já viu ao longo da sua vida com a velocidade da ordem de 100 mil metros por segundo. Provavelmente você, como estudante, vai ter uma certa dificuldade de achar entre os seus exemplos cotidianos qualquer coisa que se mova com uma velocidade dessa ordem. O que há de interessante aqui é, se eu tivesse uma corrente elétrica genuína, tal como nós queremos trabalhar no nosso curso, você deveria ter um fluxo de elétrons migrando de um terminal para outro do nosso fio de cobre. Ocorre que o movimento dos elétrons de ordem térmica tem uma propriedade extremamente interessante. Ele é um movimento, veja, esse fio de cobre não está ligado em nenhum conjunto de terminais de uma bateria, portanto não há uma diferença de potencial aplicado sobre ele. Nesta situação, os elétrons exibirão um movimento aleatoriamente ordenado, ou seja, de fato, os elétrons que aqui estão em movimento. A velocidade que eu estou trabalhando aqui é uma velocidade térmica. No melhor exemplo, na melhor argumentação, segundo o raciocínio que nós estamos fazendo aqui. A característica principal da velocidade térmica é que ela é justamente uma velocidade que possui uma orientação aleatória no espaço. Significa que se eu esperar um intervalo de tempo suficientemente grande, isso não é difícil, eu vou observar N elétrons cruzando esse plano num sentido, e eu observarei essencialmente o mesmo número de elétrons, estatisticamente falando, cruzando no sentido contrário. O fato de que o movimento desses elétrons, o movimento térmico dentro do meu fio de cobre é totalmente aleatório, faz com que, embora eu tenha cargas em movimento, eu não tenho uma corrente elétrica. Logo, cargas em movimento não é necessariamente associado à ideia de corrente elétrica. Então, contra-exemplo 1, movimento térmico não forma corrente elétrica porque ele é aleatório. Nós temos agora um segundo contra-exemplo a considerar, tão importante quanto. Contra-exemplo 2. Eu convido os senhores a raciocinar uma tubulação cilíndrica. Esse desenho vai aparecer N vezes aqui, justamente na nossa exposição. Agora é literalmente um contra-exemplo, daqui a pouco pode ser um fio condutor, e na verdade o será. O que nós temos aqui? Uma tubulação por onde flui água. Essa água é formada por moléculas, movem-se, portanto, na tubulação com uma certa velocidade v e cruzam. No melhor exemplo do que nós consideramos para o nosso plano, aqui eu fiz um desenho de perfil, aqui eu estou dando justamente para a nossa tubulação um ar tridimensional. Então, aqui está exatamente a mesma ideia de representação de plano que eu estava usando ali no contra-exemplo com elétrons. O que está acontecendo aqui? Eu quero que você abstraia com uma torneira que você abre lá no banheiro, na pia. Aquele fluido que está caindo lá, ele é formado de moléculas que se movem essencialmente com uma certa velocidade v. Aqui eu estou, por uma questão de facilidade do desenho, botando todas as moléculas com a mesma velocidade, na mesma direção e sentido. É só para efeitos de visualização. Gostando ou não da ideia, cada molécula move-se com velocidade v. O que há de relevante aqui no contra-exemplo que nós estamos trabalhando? Essencialmente, as moléculas de água que nós vamos encontrar, numa tubulação típica, elas são eletricamente neutras. Quando eu olho a molécula de água, ela é formada por um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio formando um certo ângulo, cada átomo de hidrogênio entra na ligação com um dado elétron,
O oxigênio possui número atômico igual a 8, cada hidrogênio número atômico igual a 1. Portanto, cada molécula de água possui 10 prótons e se ela for eletricamente neutra, ela possuirá 10 elétrons. O oxigênio vai ter os elétrons do orbital 1s próximos do núcleo, não participam da ligação, e aí ele vai ter aqui 4 elétrons e vai dividir um elétron com cada átomo do meu querido átomo de hidrogênio, em cada lado, formando a molécula de água. O que nos interessa aqui é exatamente o seguinte: a carga total de cada molécula é 0. Cabe a pergunta: eu tenho cargas elétricas em movimento no meu sistema? Sim, né? A molécula de água é formada por cargas elétricas. Mas a próxima pergunta: eu tenho transporte líquido de carga através do plano que caracteriza aqui um dado corte da minha tubulação? Não, porque o mesmo número de cargas positivas cruza o plano, assim como o número de cargas negativas. Ou seja, o fato de que esta molécula é neutra ou de que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas que passa por este plano, implica que eu tenho cargas em movimento, mas eu não tenho uma corrente elétrica. Ok? Então, por favor, o que isto significa? Significa que corrente elétrica é um fluxo líquido de cargas elétricas em atenção, porque isto é muito importante, movimento ordenado. Portanto, você precisa desses 2 ingredientes para ter uma corrente elétrica: um número de cargas positivas maior do que o número de cargas negativas, ou vice-versa, cruzando um dado plano, uma dada superfície, onde você vai contar a carga que está atravessando aquela região, formando um movimento ordenado. Sem esses 2 ingredientes, nós não teremos aqui uma corrente elétrica tal como nós vamos trabalhar no nosso curso. Agora que nós temos definido o que é uma corrente elétrica, nós vamos para outra pergunta tão importante quanto: que tipo de corrente elétrica vamos estudar no nosso curso? Corrente elétrica é uma noção, é uma coisa, um fenômeno extremamente amplo. Para o nosso curso, nós vamos estudar correntes contínuas ou, se você quiser também pensar, correntes constantes. Então, vamos estudar correntes constantes, ou você também conhece isso na literatura como correntes contínuas, formadas por, atenção, elétrons de condução que se movem em condutores metálicos. Observe que a ideia de corrente elétrica, como eu citei anteriormente, é muito mais geral do que este contexto que nós estamos trabalhando aqui. Você consegue rapidamente imaginar, devido à experiência de vida que você já tem, um fio condutor de cobre, que é usualmente, né, o material utilizado para fazer fios condutores industriais, e a ideia de que você liga esse fio condutor nos terminais de uma bateria e faz uma corrente elétrica fluir pelo mesmo, é algo que não deve causar espanto ou dificuldade de visualização na cabeça de um estudante de engenharia na fase em que os senhores se encontram. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que você pode ter correntes elétricas em meios líquidos, ok? E meios gasosos. Não é difícil raciocinar com isso se você olha uma boa e velha lâmpada fluorescente como a que você encontra numa sala de aula típica da nossa querida universidade. De forma similar, as correntes elétricas em meios líquidos também são amplamente estudadas pelos nossos colegas químicos, né? Todo mundo um dia já fez o experimento de oxirredução, etc. Basicamente, o estudo de correntes elétricas em meios líquidos e meios gasosos exige que você adapte a linguagem que nós vamos aprender aqui no estudo, na modelagem das correntes elétricas em fios condutores, para os casos específicos que nós podemos encontrar em cada um desses sistemas. Para que nós tenhamos um norte, um referencial, nós vamos trabalhar com esse modelo específico, com uma corrente elétrica justamente nesse contexto. Ok? Bom,
Então, nós não vamos falar sobre correntes elétricas em meios líquidos e gasosos. Basicamente, a nossa corrente elétrica acontece num condutor sólido, um fio condutor, e em específico, apenas para lembrar aos senhores, se nós imaginarmos como fizemos anteriormente um pedaço de fio condutor, eu trabalho com duas noções bem básicas. A primeira delas, e relativamente simples, é os portadores de carga que se movem dentro do material são portadores com carga positiva. Isto, nós já vimos, é o que nós chamamos de corrente convencional. Ocorre, como nós já comentamos, que de fato quem está em movimento não são cargas positivas, são cargas negativas. Essas sim são as partículas que se movem nos fios condutores. Esta corrente é a chamada corrente real. A velocidade com que essas cargas se movem, observe, é isso que está acontecendo, é isso que nós vamos assumir em vários contextos aqui no curso, é uma velocidade V com um rótulo D, porque ela é a velocidade de deriva. O que isto significa? Significa que os portadores de carga, que vêm do chamado mar de elétrons que está lá no nosso condutor, vão derivar, vão cair no potencial elétrico que nós colocarmos entre os terminais do nosso fio condutor. Eles não farão um movimento em linha reta bonitinho, tal como nós veremos ao final dessa aula. Na verdade, eles têm um movimento térmico e vão se chocando com os átomos que formam a rede e desenvolverão, na média, uma certa velocidade gerada pela deriva no campo elétrico que os coloca em movimento. Por ora, o que nós faremos aqui de relevante? Nós vamos observar que nós vamos pegar o nosso fio condutor, nós vamos traçar ao longo do fio condutor um plano, fazer um corte no fio condutor e vamos essencialmente contabilizar quanta carga elétrica atravessa esse plano. A corrente elétrica, do ponto de vista operacional, é uma grandeza definida pela razão ΔQ por ΔT. Quem é esse ΔQ? É a carga líquida que atravessa este plano a partir do qual eu estou contando as cargas em movimento. Esse ΔT é o tempo que eu considero para contabilizar justamente esse fluxo de cargas, esse movimento ordenado. Claramente, a unidade de corrente carga no sistema internacional é dado em coulombs, tempo é dado em segundos, portanto, a unidade de corrente elétrica é o coulomb por segundo. Em homenagem a André-Marie Ampère, que foi um físico muito proeminente no século XIX, estudou correntes elétricas, estudou campo magnético, nós veremos que existe uma íntima conexão entre campos magnéticos e correntes elétricas. 1 coulomb por segundo, a partir de agora, é o que nós vamos chamar de 1 ampere. E acredite, uma corrente elétrica de 1 ampere é uma corrente realmente enorme, né? O que nos interessa aqui é, no sistema internacional, a corrente é essencialmente apresentada em amperes, onde tem que ficar claro que 1 ampere é exatamente igual a 1 coulomb por segundo. Ok? Definimos o que é uma corrente elétrica, trabalhamos justamente que tipo de corrente elétrica nós vamos estudar no nosso curso e, em especial, nós definimos que vamos estudar correntes elétricas formadas por elétrons de condução fluindo ao longo de fios condutores. Para facilitar a visualização do conceito que ora nós vamos apresentar, eu mostro aqui aos senhores um modelo idealizado de um fio condutor cilíndrico formado por um certo raio R. Observe que eu estou desenhando aqui a ideia de que este fio está orientado ao longo de um eixo cartesiano Z e que ao longo do mesmo flui uma certa corrente I no sentido positivo do eixo Z, ok? Agora, é muito razoável trabalhar com o seguinte problema. Eu tenho uma certa corrente elétrica aí, uma certa quantidade de carga por unidade de tempo atravessando uma área de seção reta do meu fio.
Agora, como é que essa corrente está distribuída ao longo do fio condutor? Será que não passa mais corrente ao longo da região central do que na região próxima à superfície? Ou por uma questão de engenharia, de material utilizado para construir esse fio condutor, será que não flui mais corrente na superfície do que na região central do meu fio condutor? Para caracterizar a seguinte pergunta: como a corrente elétrica está distribuída ao longo do fio condutor, nós vamos introduzir o conceito de densidade de corrente. Como nós veremos no estudo do magnetismo, corrente elétrica, em verdade, é uma grandeza vetorial. Para a finalidade que nós estamos aqui trabalhando, nós vamos considerar simplesmente a magnitude desse vetor, por isso que até agora ele apareceu com uma quantidade escalar. Densidade de corrente será uma grandeza, por outro lado, vetorial. E, em especial, nós vamos denotá-la pela letra J e já aproveitamos e introduzimos aqui justamente o símbolo vetorial para avisar que esse sujeito tem módulo, ele tem direção e tem sentido. Do ponto de vista mais óbvio possível, ele deve possuir justamente o mesmo sentido dos portadores de carga ao longo do meu fio condutor. Como é que nós vamos definir esse vetor J? Nós vamos defini-lo a partir da seguinte expressão: a corrente I que atravessa a área de seção reta do meu circuito é simplesmente dada pelo fluxo do vetor densidade de corrente através da superfície S definida por esta área de seção reta. A primeira coisa que eu posso afirmar sobre esse vetor J é que ele terá a unidade de ampere por metro quadrado. Afinal de contas, se eu vou calcular o fluxo, vou projetá-lo ao longo de áreas infinitesimais e o objeto que tem que sobrar é a corrente total fluindo pelo meu fio, esta deve ser a unidade deste vetor. Nós vamos, nesse exato momento, trabalhar com a ideia de que esta área de seção reta forma uma certa superfície. Nós já vimos como calcular o fluxo de vetor ao longo de uma dada superfície, justamente quando estudamos lei de Gauss. E eu gostaria que você abstraísse, se você quiser, você volta na videoaula onde nós calculamos o campo elétrico gerado por um disco. E vamos construir aqui um elemento de área. Por favor, nós temos ao longo do nosso disco, utilizando justamente coordenadas cilíndricas, nós temos uma abertura angular dφ. Esta distância até o ponto que estamos considerando vale S. Esse arco infinitesimal, um ds, de tal forma que este sujeito forma um diferencial de área, um dA, cuja expressão específica é S ds dφ e aponta no sentido positivo do versor K. Assim eu estou convencionando porque eu estou considerando a corrente fluindo no sentido positivo do eixo Z. Quem é esse vetor J que nós estamos estudando ali? Este nosso vetor J é justamente um sujeito que me conta como é que essa corrente está distribuída ao longo do meu fio condutor. Eu vou começar literalmente desenhando ao longo, está aqui o meu diferencial de área, vamos achurá-lo para facilitar a visualização. Aqui está o vetor J, que forma o integrando justamente da nossa expressão que define o vetor densidade de corrente. Para aprender quem é o vetor densidade de corrente, nós vamos começar estudando um primeiro exemplo, um primeiro caso. Qual é a condição mais básica que eu posso encontrar de distribuição de corrente no volume aqui do meu fio condutor? Eu posso imaginar que simplesmente para qualquer ponto do meu fio condutor, a razão corrente sobre área é uma constante. A minha corrente está uniformemente distribuída ao longo do meu fio condutor.
Então, exemplo 1, corrente uniformemente distribuída ao longo do fio condutor. Matematicamente, isso corresponde a ter um vetor densidade de corrente, dado por uma magnitude constante que eu vou chamar de um J0, fluindo no sentido positivo do versor K, porque é o sentido da corrente que nós elegemos. Eu vou agregar aqui, J0 é uma constante. Agora, fica trivial realizar o cálculo da definição para aprendermos que isso é uma integral ao longo da superfície S. Que superfície é essa? É esta superfície aqui, associado ao raio R do nosso fio condutor, esta área de seção reta que nós temos ali definida. Nós teremos uma integral de J0 K versor, escalar com o nosso diferencial de área, que é K versor S ds dφ. Esse produto escalar vai claramente me dar 1, porque os vetores são colineares. J0 é uma constante, sai da minha integral, e nós teremos, portanto, justamente o desenvolvimento desta integral na sequência, que é trivial, porque ela é uma integral em dφ de 0 a 2π, e é uma integral que vai de 0 a R, o raio do fio condutor, de S ds. A integral em dφ é trivial, e igual a J0 vezes 2π da integral em φ, e esta outra integral vai nos dar R ao quadrado sobre 2, porque esta integral me dá S ao quadrado sobre 2, de 0 a R, é trivial chegar nesse resultado. Portanto, a corrente que eu registro é J0, que multiplica πr ao quadrado, ou a densidade de corrente que eu devo registrar quando trabalho com uma corrente uniformemente distribuída ao longo do meu fio, é simplesmente a corrente total que flui ao longo dele, dividido pela área disponível para que esta corrente flua. Ou seja, o nome densidade de corrente aqui é extremamente válido, básico. É simplesmente a corrente por unidade de área que você vai registrar neste caso específico. Suponha agora, você, engenheiro eletricista, vamos chutar aqui um cenário típico que pode acontecer. Você está lá na sua empresa, você está desenvolvendo justamente um certo fio condutor feito de um dado material, e através de um ensaio justamente de engenharia, você descobre que a corrente ocorre, ela é máxima no centro do fio e depois ela cai até a superfície, gerando uma corrente igual a 0 na superfície do seu fio. Você estuda melhor o problema, faz uma série de medidas. Vamos escrever aqui exemplo 2. E você obtém a seguinte forma matemática para a densidade de corrente. A sua densidade de corrente passa a ser função da distância radial ao eixo do fio e ela é proporcional ao termo 1 menos S sobre R, fluindo, obviamente, de acordo com a orientação que nós estamos no nosso exemplo, no sentido positivo do versor K. O que significa esse resultado aqui? Significa que quando você tira o módulo do seu vetor densidade de corrente em função da distância radial ao eixo do fio, o comportamento que você obtém é, quando S é igual a 0, no centro, exatamente ao longo do eixo, você mede uma certa corrente que você vai representar nesse exato momento por uma constante A. E você, através de um método de medição que nós não vamos entrar em detalhe aqui, porque a ideia não é fazer engenharia, mas sim testar o conceito de densidade de corrente, descobre que essa corrente cai linearmente até a superfície do seu fio e um comportamento com esta cara você representa por uma equação como esta. Porque quando S for igual a R, esta razão me dá 1, 1 menos 1 dá 0. O que você deseja aqui? Num primeiro momento, quem é essa constante A que caracteriza a corrente que flui exatamente pelo centro do seu fio condutor? A ideia de medir corrente elétrica já é algo relativamente bem estabelecido, do ponto de vista de engenharia,
você tem a sua densidade de corrente, de acordo com a definição, se você integrar a sua densidade de corrente, calcular o fluxo dessa densidade de corrente, ela não é mais igual em todos os pontos do nosso fio condutor. Se você calcular o fluxo desse vetor J, que é A, que multiplica 1 menos S sobre R na direção do versor K, projetado ao longo da área infinitesimal K versor S ds dφ, tudo isso tem que dar a corrente total que está fluindo ao longo do seu fio. Não mudou, o problema não mudou, o que mudou foi a distribuição como a corrente está espalhada agora ao longo do nosso fio condutor. Essa integral, novamente, feita ao longo da superfície definida pela área de seção reta. Bom, como nós podemos perceber, o problema não ficou matematicamente mais complicado nesse exemplo. Novamente, a projeção do versor K pelo próprio versor K vai nos dar 1. Nós teremos corrente I ao lado esquerdo da igualdade igual 1. Nós vamos trabalhar com esse primeiro termo. Este termo A sai da integral, uma integral em dφ de 0 a 2π, integral de 0 a R de S ds. Isso nós já fizemos no exemplo anterior, vai nos dar π vezes R ao quadrado. Próximo termo, A que multiplica menos S sobre R, isso nos dá menos A sobre R. O termo só depende da coordenada radial, portanto a integral em φ prontamente pode ser realizada, integral de 0 a 2π. Agora uma integral de S que multiplica S ds, portanto uma integral de S ao quadrado ds de 0 até R. Isso nos dá, portanto, A que multiplica πr ao quadrado menos A sobre R que multiplica 2π. Esta integral dá S ao cubo sobre 3 de 0 a R. Claramente ela é R ao cubo sobre 3. Este raio R vai cortar com esse coeficiente ao cubo, portanto esse termo fica R ao quadrado, e nós temos a constante A, que multiplica πr ao quadrado, esse primeiro termo vai dar 1, esse termo nos dará 2 terços, 1 menos 2 terços, esse cara nos dá 1 terço. Portanto, esta constante A vale 3 vezes a corrente I, a corrente total que flui pelo fio condutor, dividido por πr ao quadrado. E agora, a nossa densidade de corrente é trivialmente dada por J, função da coordenada radial S, é igual a 3 vezes a corrente que flui pelo fio condutor, dividido por πr ao quadrado, que multiplica 1 menos S sobre R, que multiplica o versor K. O que é o vetor densidade de corrente? É o cara que te conta como é que a corrente está distribuída ao longo do fio condutor. Quando nós chegarmos no conteúdo da quarta prova, nós vamos abstrair e vamos imaginar justamente que J, o campo magnético, circula a corrente. Saber construir esse vetor J é o segredo do sucesso para justamente poder caracterizar o campo magnético que uma distribuição de corrente no espaço, para ser mais específico, gera em suas vizinhanças. Chegou o momento no nosso curso de discutirmos um assunto, um tópico extremamente relevante para a compreensão de como correntes elétricas contínuas funcionam ao longo de um circuito elétrico. Esse assunto é resistência e resistividade. Para tanto, eu convido os senhores a raciocinar com um fio condutor cilíndrico. Este fio é caracterizado por um dado comprimento L e por uma dada área de seção reta A. Ele está submetido, ele tem os seus terminais submetidos a uma bateria que fornece uma diferença de potencial que nós vamos chamar de V, mas que nós também aqui já chamamos de uma força eletromotriz Epsilon. Então, dadas essas condições, nós sabemos que
haverá uma corrente, surgirá uma corrente elétrica contínua no nosso fio de cobre, e que nós estamos aqui representando pelo símbolo I de corrente, e estamos botando um símbolo C aqui, um subíndice para afirmar, para caracterizar que estamos trabalhando com uma corrente que flui ao longo deste fio de cobre. Nós podemos, dados esses parâmetros, diferença de potencial, geometria, medir simplesmente qual é a corrente que está passando aqui ao longo deste fio de cobre. Eu agora convido a audiência, essa seleta audiência, a raciocinar com o mesmo problema. Leia-se, nós vamos pegar um outro fio condutor, não mais feito de cobre, mas sim de prata. Ele possui o mesmo comprimento L, a mesma área de seção reta A, e estará, por hipótese, submetido à mesma diferença de potencial V, portanto, a mesma força eletromotriz epsilon. Novamente, surgirá uma corrente no nosso fio condutor, que nós vamos chamar de I, só que agora nós vamos usar o subíndice P de prata. Embora ambos os fios condutores tenham a mesma geometria, embora eles estejam submetidos à mesma diferença de potencial, experimentalmente observa-se que a corrente medida no fio de cobre é diferente da corrente que você obtém quando observa o fio de prata. Em verdade, se você vai ao laboratório e justamente estuda o seguinte problema: você mantém a geometria dos fios igual, mas varia a diferença de potencial a qual os fios estão submetidos. Você então estuda como varia a relação da DDP com a corrente obtida em cada um dos fios. Variando a diferença de potencial aplicada aos terminais dos fios condutores e medindo a corrente obtida, nós obtemos experimentalmente um gráfico com este perfil que agora nós vamos ilustrar. É razoável imaginar que se a DDP que eu submeto, que eu coloco sobre os terminais do fio condutor vai a zero, a corrente que eu registro vai a zero. Se você fizer exatamente medidas desse tipo com o fio de cobre, nós vamos representar as medidas que nós fazemos nesse fio de cobre por pontos com esta cor laranja, basicamente para a gente chegar próximo da ideia do cobre, né? O que você observa é uma dependência essencialmente linear. Para um bom conjunto de valores associado à diferença de potencial que você coloca no seu fio, a corrente obtida varia linearmente com a diferença de potencial aplicada. Se você repetir esse experimento para o fio de prata, o resultado que você obterá não é, do ponto de vista de dependência matemática, muito diferente. Você também observará uma dependência linear entre a corrente obtida e a diferença de potencial aplicada. Se você fizer um gráfico, você observa um perfil essencialmente com esta cara, de tal forma que esta diferença de potencial que você coloca nos terminais do seu fio condutor passa a ser expressa por esta expressão matemática que agora nós estamos colocando no quadro negro. O primeiro sujeito a formular uma teoria para a resistência elétrica, reconhecido como tal, foi um sujeito chamado Georg Simon Ohm. Este sujeito, em 1827, foi o sujeito que apresentou medidas exatamente com este padrão que nós estamos fazendo aqui. Hoje você tem luz elétrica na sua casa. Definitivamente não era essa a situação que o Ohm encontrou, e ele justamente se ocupou em conseguir medir. Se eu coloco uma diferença de potencial V nos terminais de um fio metálico, qual é a corrente que eu registro? Obtendo esse comportamento linear,
Ohm batizou esta constante de proporcionalidade entre a corrente que aparece e a DDP que nós colocamos entre os terminais do fio condutor como resistência. Claramente, o que nós podemos observar aqui no nosso gráfico? Para uma mesma diferença de potencial, você observará que a corrente que aparece no fio de prata é substancialmente maior que a corrente que aparece no seu fio de cobre. Ou seja, a resistência do fio de prata é menor do que a resistência do fio de cobre. Isto é relativamente intuitivo porque nós sabemos que a prata é um condutor de eletricidade melhor do que o cobre. Ok? Opa, perdão, eu acabei escrevendo aqui especificamente. A resistência do fio de prata é menor do que a resistência do fio de cobre. Perdão. Daqui também nós obtemos exatamente o seguinte: a unidade de resistência no sistema internacional é o volt por ampere. Em homenagem ao sujeito que descobriu justamente essa relação experimental, é convencionado chamar esta unidade em homenagem a ele de ohm. E, ao contrário de muitas unidades que aparecem em física, o símbolo que é utilizado é a letra grega ômega maiúscula. Portanto, a resistência é dada em ohms, e quando você ver o símbolo 1 ohm, você deve imaginar que você está diante de uma resistência que é igual a 1 volt por ampere. Onde o conceito de resistência elétrica se faz extremamente importante? Em vários contextos. Exatamente como você coloca um quebra-molas em uma dada avenida ou rua para controlar a velocidade dos carros à medida que eles fluem por aquela via, você também coloca um dado condutor que possui uma certa resistência em um circuito para controlar o fluxo de corrente que passa por aquela parte do nosso circuito elétrico. Um condutor cuja função em um circuito é fornecer uma resistência específica é chamado de resistor. Na aula de hoje, essa ideia, esse conceito é simplesmente uma frase no nosso quadro, mas eu gostaria que ficasse claro que nas próximas aulas o resistor aparecerá e a ideia dele é justamente representar esse objeto que coloca a proporção entre diferença de potencial e corrente que aparece fluindo ao longo do material condutor. Nós acabamos então de sermos apresentados à chamada lei de Ohm. A DDP que você coloca nos terminais de um fio condutor é proporcional à corrente que aparece neste fio condutor e a constante de proporcionalidade é o que nós chamamos de resistência. Ohm observou que a resistência R depende essencialmente de dois fatores. Depende de, primeiro fator, da geometria do condutor. Segundo fator, do material do qual o condutor é feito. De posse destas duas noções, nós vamos agora trabalhar uma visão microscópica da lei de Ohm. Esta equação que nós temos aqui, não tem nada de errado com ela, na verdade ela é extremamente útil. Ela é a equação que o meu colega que vai ao laboratório, vai estudar uma corrente elétrica no fio condutor, vai usar. Você literalmente mede a diferença de potencial, a qual você aplica no seu fio condutor, e você pode medir a corrente e tirar a resistência, né? Ela é a equação prática, é o que você vai observar em laboratório. Agora, no entanto, nós vamos tentar traduzir a lei de Ohm para características mais microscópicas, mais básicas. Para tanto, eu convido os senhores a considerar nosso fio condutor, como nós já fizemos anteriormente. Este fio condutor tem um comprimento L, ele terá uma dada área de seção reta que nós vamos chamar de A. Nós vamos colocar aqui um eixo para o nosso fio condutor, que sugestivamente nós vamos chamar de Z, e nós vamos assumir
que este terminal do nosso fio condutor encontra-se num potencial φ+, e este outro terminal encontra-se num potencial φ-, onde, obviamente, a diferença de potencial V que nós temos aqui será o potencial φ+ medido a partir do potencial φ-. Nós sabemos que esta diferença de potencial introduz dentro do material condutor um certo campo elétrico que nós vamos chamar de E, concomitantemente falando, dentro do material nós teremos os portadores de carga. Aqui nós estamos trabalhando com a corrente convencional. Esses portadores de carga se deslocarão do terminal de potencial φ+ em direção ao terminal φ- com uma certa velocidade que nós chamamos de velocidade de deriva. E, em especial, esses portadores de carga se movendo formarão uma certa densidade de corrente que nós vamos chamar de J. Quais são os nossos parâmetros aqui? L é o comprimento do fio. A é a área de seção reta. Finalmente, essa diferença de potencial a qual os portadores de carga estão submetidos é o que nós vamos chamar de V, de acordo com a nomenclatura da lei de Ohm que estamos utilizando. Nós agora vamos começar a estudar a lei de Ohm, estudando cada um dos termos que aqui se encontra. O primeiro que nós vamos estudar é a diferença de potencial. Esta diferença de potencial é dado por potencial do terminal positivo medido a partir do potencial do terminal negativo. Isso é igual ao negativo da integral que vai do terminal negativo ao terminal positivo de E escalar dL. Esta é a definição de diferença de potencial. Nesse exato momento nós vamos lançar mão de uma hipótese. Que hipótese é essa? Para simplificar minha vida, eu vou supor que o campo elétrico dentro do material condutor é uniforme. O campo E é uniforme ao longo do condutor. O que significa dizer que ele é uniforme? Significa que ele tem exatamente o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido em qualquer ponto da análise que eu vou fazer. Matematicamente, este campo elétrico E será igual a E na direção, obviamente, do versor K negativo. Por quê? Porque é exatamente isso que nós temos aqui. Então, menos K versor. Vamos, portanto, agora calcular essa diferença de potencial em função do campo elétrico. O que nós temos? V igual sinal negativo, integral que vai do terminal negativo ao terminal positivo, do campo elétrico. Então, esse campo elétrico tem um módulo E, ele aponta no sentido negativo do versor K. Quem é este dl? Se eu pegar um portador de carga que aqui está, ele está justamente se movimentando ao longo do eixo Z, esse dl é um passo infinitesimal de deslocamento dele, portanto eu posso escrever esse dl como um K versor dz, ok? Bem, se isso é assim, K escalar K vai dar 1, este sinal negativo que aqui está vai ser cancelado por este outro, este indivíduo que é a magnitude do campo elétrico pode sair da integral e nós teremos aqui uma integral em dz. Agora prestemos atenção, esta integral vai do terminal negativo ao terminal positivo. O nosso eixo Z está orientado nesse sentido, de tal forma que esta coordenada associada ao φ- corresponde a Z igual a 0, e esta outra correspondente ao terminal φ+ é Z igual a L. Portanto, esta integral vai de 0 a L, e o resultado que nós obtemos, portanto, é campo elétrico, ou melhor, a sua magnitude, vezes o comprimento L do fio que os nossos portadores de carga atravessarão. Logo, se eu penso na lei de Ohm, o lado esquerdo da lei de Ohm agora está escrito em função do campo elétrico que coloca os portadores de carga em movimento.
Continuando a nossa análise da lei de Ohm, nós já escrevemos o primeiro termo à esquerda, que é a diferença de potencial. Vamos agora prestar atenção na corrente. Se nós pensarmos na corrente I, nós agora vamos fazer, à luz desta hipótese, outra hipótese. Se o campo elétrico é uniforme, tem o mesmo módulo, direção e sentido, em qualquer ponto do meu condutor, é muito razoável imaginar que a corrente também estará uniformemente distribuída ao longo do mesmo. Logo, qual é a hipótese? A corrente está uniformemente distribuída ao longo do condutor. Nós já vimos essa situação aqui quando apresentamos o conceito de densidade de corrente. E o que nós aprendemos? Se a nossa corrente está uniformemente distribuída, nós podemos escrevê-la como sendo a densidade de corrente J que flui ao longo deste fio, multiplicado pela área de seção reta através da qual esta corrente está fluindo. Ok? E por fim, o último ingrediente da lei de Ohm é a resistência R. O que Ohm observou em seus estudos foi essencialmente o seguinte: ele observou que a corrente elétrica que era obtida num fio condutor era inversamente proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área. Se você pensar, raciocinar, o que você tem aqui é algo muito parecido com uma noção hidrodinâmica de como esta corrente está fluindo. Quanto maior for a área disponível para esta corrente fluir, mais facilmente ela passará. Quanto maior for o comprimento que tiver que ser vencido, mais resistência ela encontrará. Isto levou ou nos leva então a supor a seguinte parametrização para a resistência R obtida. Essa resistência será tão maior quanto for o comprimento que a corrente tem que vencer, e ela será também tão menor quanto for a área de seção reta disponível para a corrente fluir. O que fará a diferença entre as medidas que nós fizemos com um fio de cobre no início desse tópico em relação ao fio de prata, que nós também utilizamos, será uma grandeza que nós vamos chamar de Rho. R é a resistência, ela está ligada ao fio condutor. Rho é o que nós vamos chamar de resistividade, e a resistividade está ligada ao material que compõe o nosso fio condutor. Rho é uma grandeza chamada resistividade. A unidade de Rho é fácil fazer essa análise, R é dado em ohms. O fator geométrico aqui tem unidade inverso de comprimento. A unidade na qual você mede resistividade é o ohm vezes metro. E ela caracteriza a substância que forma o fio condutor. A partir da lei de Ohm e com as hipóteses que nós formulamos, nós temos o seguinte resultado: a diferença de potencial que foi aplicada aos terminais do nosso fio condutor nos revelou que ela é igual ao módulo do campo elétrico presente dentro do material vezes o comprimento do fio condutor. Esta resistência elétrica que será exibida pelo fio e que caracteriza a proporcionalidade entre a corrente obtida e a diferença de potencial aplicada é dada pela resistividade associada à substância que compõe o fio condutor vezes o comprimento do fio dividido pela área de seção reta disponível para o escoamento justamente da corrente. E a corrente elétrica que fluirá pelo fio pode ser escrita em função da densidade de corrente vezes a área de seção reta. Daqui, portanto, nós obtemos que a magnitude do campo elétrico que você obtém é igual à resistividade associada à substância, observe que agora sumiu a geometria que você está considerando, vezes a densidade de corrente associada à corrente que está fluindo pelo fio condutor. Nesse exato momento, torna-se conveniente definir uma grandeza chamada
Condutividade. Quem é condutividade? É uma grandeza representada pela letra grega sigma e que é dado pelo recíproco ou o inverso da resistividade. Por quê? Porque se nós usamos a condutividade, observe que é intuitivo imaginar que ela é inversamente proporcional à resistividade, esta equação torna-se densidade de corrente é igual a sigma vezes o campo elétrico. Observe que aqui ela está escrita na forma escalar, mas sendo densidade de corrente, campo elétrico, grandezas vetoriais, ela pode e deve ser escrita no seu contexto geral desta forma. J é igual à condutividade do material, ou seja, a densidade de corrente é a condutividade do material multiplicada pelo vetor campo elétrico que coloca as cargas em movimento. Observe que o que você tem aqui ainda é a lei de Ohm, mas traduzida agora em termos de elementos fundamentais que formam a teoria do eletromagnetismo. Se você tiver um campo elétrico E atuando dentro de um condutor com condutividade sigma, aparecerá uma densidade de corrente J. Observe que nesta formulação, sigma aparece aqui como um escalar. No caso mais geral, você pode encontrar a situação relativamente bizarra do ponto de vista de intuição, na qual, se você colocar um campo elétrico ao longo de um eixo X, pode aparecer uma corrente elétrica no seu eixo Y. Se isto for assim, você representa a condutividade sigma não mais por um escalar, mas por um tensor que adquire a forma matricial que aqui eu estou colocando. Ou seja, se você raciocina com esse objeto como um escalar, você tem simplesmente esse objeto na forma diagonal. Mas se o seu material tiver propriedades exóticas, como você colocando uma corrente em Y vai aparecer uma corrente em X, você representa isso colocando justamente esses termos cruzados, esses termos fora da diagonal que eu estou aqui tentando representar. O que tem que ficar claro aqui é que o que era a nossa corrente I, lá na lei de Ohm, virou a densidade de corrente, o que era uma diferença de potencial V, virou o campo elétrico E, que existe dentro do material, e o que era a resistência R, que carregava informação sobre a substância e a geometria, agora só depende da substância que você está considerando. Ok? Então o que nós temos aqui ainda é a boa e velha lei de Ohm, mas escrita traduzindo os efeitos microscópicos que vão aparecer dentro do nosso material condutor. Então, para finalizar a apresentação sobre resistência e resistividade, eu convido os senhores a raciocinar com essa tabela que nós acabamos de botar aqui no quadro, onde nós listamos vários materiais popularmente conhecidos como condutores de eletricidade. São eles o cobre, a prata, o alumínio, o ferro e alguns materiais isolantes, né? O vidro e a borracha são tipicamente materiais que você usaria para ficar isolado da eletricidade e não levar choques. A resistividade é uma quantidade que depende da temperatura do material. E os valores que aqui aparecem foram obtidos a 20 graus Celsius, unidade de Ohm vezes metro. Podemos observar que a resistividade do cobre, 1,7 vezes 10 na menos 8 Ohm metros, da prata, 1,6 vezes 10 elevado a menos 8 metros, o alumínio já tem um valor substancialmente maior, 2,8 vezes 10 na menos 8, o ferro, 10 vezes 10 na menos 8, ok? Vidro e borracha têm resistividades da ordem de 10 na 14 e 10 na 16, ou seja, isso é resistividade. Aqui nós temos, obviamente, o recíproco dessas quantidades que formam a condutividade. O ponto relevante aqui é, ou você traduz a característica química do material de favorecer o aparecimento, a inércia de um fluxo de cargas dentro dele pela resistividade ou pela condutividade. São simplesmente linguagens similares e, tal como nós vimos, é adequado trabalhar quando estivermos falando sobre lei de Ohm, na forma V igual a RI, a forma macroscópica, ou como condutividade, se estivermos trabalhando com uma forma microscópica.
Nós então agora vamos discutir o conceito, a ideia de velocidade de deriva. Bem, por favor, o que é velocidade de deriva para nós aqui? É a velocidade, atenção à expressão, efetiva com que os elétrons da banda de condução se movem dentro do fio condutor, formando, obviamente, a nossa corrente elétrica. Não é a velocidade térmica que nós começamos comentando. O efeito térmico independe de você colocar no material uma diferença de potencial entre os seus terminais. Ok? Bom, para discutir esse conceito, nós vamos assumir que, por favor, nós temos aqui o mesmo esquema que nós tínhamos antes. Nós vamos deixar aqui a corrente convencional, poderíamos simplesmente trocar e botar cargas negativas andando no sentido contrário, mas eu não vou fazer isso. Eu vou simplesmente deixar claro que nós vamos fixar a ideia de que estamos trabalhando com um fio de cobre. O número atômico do cobre é 29 e a sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Essa distribuição eletrônica que nós temos até o 3p6 é similar ao que você vai encontrar num bom e velho átomo de argônio. E aqui nós temos então a estrutura que forma a valência do átomo de cobre. A ideia toda é, se nós tivermos um fio de cobre, nós vamos assumir que cada átomo de cobre fornece um elétron para a banda de condução. Nós queremos saber qual é a velocidade com que esses portadores de carga saem de um terminal do nosso fio condutor e chegam até o outro terminal percorrendo a distância aérea. Sabemos que corrente elétrica é a quantidade de carga que flui ao longo da nossa área de seção reta por unidade de tempo. Este ΔQ que nós temos aqui agora será a carga total que atravessa este volume de fio condutor em um certo tempo t. Então, isto é a carga que atravessa o volume do fio condutor. Nós sabemos que cada elétron possui uma carga que nós vamos chamar de E a carga fundamental, e vale em valor absoluto 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O volume que cada elétron, cada portador de carga vai justamente varrer, nós sabemos, sendo um cilindro reto, é simplesmente a área de seção reta A vezes o comprimento que ele terá que percorrer. O que nós podemos colocar justamente nessa equação para caracterizar a carga total que sai desse terminal e chega até este? Um parâmetro que nós vamos chamar de N. N é o número de portadores de carga por unidade de volume. Se esse fio condutor é feito de cobre, eu tenho um certo número de átomos de cobre por unidade de volume. Cada átomo contribui com um elétron. Eu sou, portanto, capaz de calcular, se eu conheço a densidade do cobre, assim como a sua massa atômica, o número de portadores de carga por unidade de volume. Na prática, quem é esse ΔQ? É o número de elétrons que o cobre possui capazes de formar a corrente elétrica no volume do meu fio. Onde entra a velocidade de deriva? A velocidade de deriva entra aqui. Por favor, o que é velocidade? É espaço percorrido por tempo. Bem, nós sabemos que esses portadores de carga percorrerão um certo comprimento L no intervalo de tempo ΔT. Portanto, o que nós temos aqui é o inverso de ΔT, é simplesmente a velocidade de deriva dividido pelo comprimento L, de tal forma que esta expressão original para a corrente passa a ser escrita como carga do elétron vezes
o volume disponível, o volume ocupado pelos portadores de carga, multiplicado pelo número de portadores de carga por unidade de volume. É simplesmente o ΔQ que lá está, multiplicado por 1 por ΔT, que é a velocidade de deriva, dividido pelo comprimento do nosso fio. Esse comprimento se anula e, portanto, nós chegamos na seguinte expressão para a velocidade de deriva. Ela é a corrente que você vai medindo no seu fio condutor, simplesmente dividido por N e vezes a área. Corrente dividida pelo número de portadores por unidade de volume, vezes a carga de cada portador, multiplicado pela área. Isso também pode ser escrito como sendo a densidade de corrente, porque corrente por unidade de área é isso, dividido pelo número de portadores de carga por unidade de volume, vezes a carga de cada portador. Eu agora, portanto, vou fazer um cálculo, para chegar em valores aqui. Você sabe que a densidade do cobre vale 8,96 gramas por centímetro cúbico, assim como a massa atômica do cobre vale 63,5. Isso significa que 1 mol de cobre tem 63,5 gramas. Significa que o fator N, número de portadores de carga por unidade de volume, é basicamente dado por: eu tenho 1 elétron por átomo. Nós temos 6,02 vezes 10 na 23 átomos por mol. Eu tenho 1 mol para cada 63,5 gramas e eu tenho 8,96 gramas por centímetro cúbico. Se você fizer essa conta, o resultado que você deverá obter é 8,49 vezes 10 elevado a 22 elétrons por centímetro cúbico. Para a gente chegar no valor da velocidade de deriva típico, nós vamos considerar uma corrente I de 10 amperes e nós vamos trabalhar justamente com um fio retangular de 2 milímetros por 2 milímetros, um fio típico. Se você fizer essa conta, essa área te dá 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados e, portanto, na expressão para nossa velocidade de deriva, você terá 10 amperes por 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, a densidade de corrente, dividido por 8,49 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Eu já converti o centímetro cúbico que ali se encontra, ok? Tudo isso que multiplica a carga típica de um elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Operando esse cálculo, você vai chegar no fantástico resultado de 1,8 vezes 10 elevado a menos 4 metros por segundo, ou ainda a sua velocidade de deriva vale 0,18 milímetros por segundo. Eu gostaria que você raciocinasse com o fato de que a velocidade térmica que nós calculamos logo na apresentação básica desse tópico tinha fornecido o valor de 3 vezes 10 elevado a quinta metros por segundo. Em essência, se você tomar a razão da velocidade de deriva com a velocidade térmica, isso vai te dar um fator da ordem de 10 na menos 9. Traduzindo, a velocidade de deriva é 1 bilhão de vezes menor em magnitude que a velocidade térmica. Isso significa que os nossos portadores de carga, eu vou trabalhar com os portadores de carga da corrente convencional, partem do terminal positivo e eles vão sofrendo colisões térmicas, mas vão derivando no campo, sofrendo várias colisões aleatórias, mas quando eu observo o movimento líquido, eles vão caminhando em direção ao terminal negativo, com uma velocidade muito menor que uma velocidade térmica,
mas de fato vão se movendo, formando a nossa corrente elétrica. Por isso, e isto é importante, você não tem esse movimento bonitinho dos elétrons caminhando, justamente no caso dos portadores de carga indo do terminal negativo para o positivo, de uma forma harmônica, fazendo um movimento retilíneo uniforme. Não é isso que vai acontecer. Eles vão sofrer várias colisões com os íons da rede, mas vão, por isso o nome, derivando, caindo na diferença de potencial que a sua bateria oferece aos terminais do fio condutor.